Então, vocês vejam que essa questão do abuso, ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente vê divulgado na mídia da internet, que é um risco enorme, realmente. Se você vai pensar na criança que já está fazendo uso da internet, tem que monitorar, tem que prestar atenção, a criança não tem a malícia, né? Agora, uma outra coisa que eu não posso deixar de dizer, porque todo mundo só pensa nisso, é uma categorização conhecida, divulgada, o Kinsey estudou principalmente a sexualidade adulta, embora ele também tenha tomado conhecimento, estudado um pouquinho a sexualidade infantil. E os resultados da pesquisa dele são todos esses que eu estou dizendo a vocês da questão da cultura, né? Todo mundo já ouviu falar das fases do desenvolvimento sexual por Freud, não já? Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Primeira fase, quem é que sabe? Qual é o maior prazer de um bebê quando ele nasce? Oral. Mamar. Oral, né? Oral, a boca. Ele conhece o mundo pela boca, tudo é na boca, né? Inclusive a primeira fase de prazer. E não só em relação à sexualidade, em relação ao conhecimento também. Ela põe tudo na boca, não é por prazer só, não. Ela mama por prazer, ela suga por prazer. O dedo, né? O dedo do pé, né? Ela suga, aquilo dá prazer, né? Agora, ela também vai botar tudo na boca para conhecer. A segunda fase, aí chega um momento, se der tudo certo, né? Ela vai deslocar essa fonte de prazer para a segunda fase. Bem, isso aqui a gente podia, a teoria diz aproximadamente tá? Segunda fase, quem é que lembra? Anal. Isso. Você teve essas fases? Ninguém deixou você ter essas fases. Seus buracos são os mistérios. No caso dela, ela foi super protegida, porque ela é a primeira filha, né? Minha mãe, antigamente, abusava muito das pessoas especiais. Ela tem 75 anos. Ela é a primeira filha da minha mãe, eu sou a última. Tem um outro último, de mulher. Então, a segunda fase anal, ela vai coincidir ao aprendizado do uso do banheiro, a capacidade neurológica de controle de esfíncter, né? E 8 irmãos. 8, né? Uau! E a percepção do prazer que causa o esvaziamento da bexiga e o esvaziamento do reto, né? A excreção é uma função corporal que a cultura também marca como uma coisa ruim, né? E, no entanto, é uma coisa que mostra saúde, né? Se você tem a excreção da vesícula, da urina e a excreção das fezes funcionando bem, o seu corpo está funcionando bem. E aqui eu falo com os casais, eu digo, por que no mundo inteiro as pessoas têm problemas de prisão de ventre? Porque é a cultura da repressão. Porque você vê uma criança mijada, até você falar, vai trocar, mas deixa. Ela ali demora a trocar. Agora, quando você vê uma criança, entre as cagadas evacuadas, todo mundo tem nojo e começa, não. E para ensinar, como não sabe ensinar, faz a criança engolir o cocô, porque não faz cocô, peraí, corre, né? Não deixa, que a criança, quando ela vai desenvolvendo, ela mesmo para e fica deixando o cocô sair, aquela alegria, dela, né? Ela se dá conta. Aí que ela tem a consciência, quando a criança sozinha começa
sair aquele cocô com aquela alegria, é que ela entendeu que está evacuando. Aí o momento de, olha, mas a gente tem um piniquinho que a mamãe comprou para botar você. Quando você quiser fazer cocô, você vai lá, não é interromper, no meio do cocô, a criança engole. E depois, toda criança com cocô é maltratada. Que horror! Pegar no colo. Ninguém fala, ai que lindo, você tá fazendo cocô. Isso, meu amor, faz seu cocôzinho. Aí depois eu explico, olha, quando você quiser fazer cocô, tem um piniquinho. Aí, que senão começa. Já terá, se os pais forem bem orientados, terá modelo, que não vão deixar a criança ver que eles vão lá fazer xixi, que eles vão lá fazer cocô. Né? Quer dizer, então, é um período de prazer. E é prazer. Né? É prazer. Nós sabemos disso. Tem coisa melhor do que quando você está apertado fazendo xixi, você fazer o xixi. A gente Um tempo, né? Não é? Quando você está muito apertado, você chega no banheiro, você suspira. E dor de barriga, então? Dor de barriga, então, nem se fala. Desespira, né? Que coisa prazerosa. Nós adultos, né? E que coisa prazerosa quando você sente que esvaziou mesmo, né? E é inclusive um sintoma ótimo de você poder perceber o seu corpo quando está esvaziado e quando não está esvaziado. Porque isso é uma indicação, inclusive, importante para um médico em determinado momento. Está com um problema com o intestino, como é que você sente? Ah, eu sinto que as fezes não saem todas. Ah, eu sinto que elas ficam presas. Eu sinto que elas custam sair. Eu sinto que elas doem. Eu sinto que elas não vão. Não, eu sinto, não, tem que tomar